Olá a todos, bem-vindos à nova temporada do Prova de Contacto. Yeah! Sétima temporada. Ok? Já estamos aqui a ouvir a nossa convidada aqui a rir de fundo, mas ainda não dizemos quem é. Quer dizer, Não. Dizemos porque as pessoas já vão ler o título. Mais tarde. Quer dizer, os nossos patronos já sabem há algum Sim, tempo. eles saberão de antemão, obviamente. Sempre. Mas olha, já que falaste dos patronos, podemos já começar por aí. Por agradecer aos nossos patronos que se mantiveram connosco durante esta nossa pausa. Sim. E que é bom saber que podemos contar com eles neste arranque. E que esperemos nós também consigamos novos patronos, quem sabe, estejam à vontade. Por isso, desde já, muito obrigado ao Fabrício Santos, à Joana Prada Lima, ao Nuno Cruz, ao Rui Pedro Oliveira, ao Pedro Pinto, ao Marco Miguel e ao Filipe Parra, por terem permanecido firmes e irtos, como patronos, mesmo com a nossa pausa aqui um bocadinho prolongada, mas estamos de volta, malta. É verdade, É verdade. Acho que temos aqui um episódio muito interessante. Óbvio que uma pessoa que também vai ter um trabalho muito peculiar, mas antes disso vamos aqui fazer aqui uma pequena nota porque temos novidades, né? Portanto, neste interregno que nós tivemos, coisas acontecem. Uma possibilidade temos uma parceria, um apoio, né, do Filmmaker Summit, que nós falámos da primeira edição, ok? Portanto, nós este ano somos os partners deles. E este ano o evento mudou-se do Porto para Lisboa, vai se realizar em Lisboa, portanto, nos dias 17 e 18 de março, no auditório Alto dos Moinhos. Portanto, vão ser 2 dias dedicados a inspiração, técnica, narrativa, negócios, também networking, que vai lá estar pessoal, desde cineastas, criadores e profissionais do audiovisual. Portanto, toda a informação que vocês precisem, por AMA e compra de bilhete, podem ir ao site, que é o filmmakersummit.eu. Se ainda não se inscreveram, olha, aproveitem, nós temos um código. Ok, temos um código de desconto que é PROVA20, que vai-vos dar 20 euros de desconto no preço do bilhete. Portanto, acho que é de aproveitar, malta. Por isso, olha, esperemos que nos possamos ver por lá. Ok? Fica aqui esta primeira novidade e então vamos passar agora à nossa convidada e, como sempre, há coisas que não mudam, vai ser o Ruben que vai fazer. Então hoje eu tenho imenso gosto em trazer-vos aqui a Teresa Freitas. Teresa Freitas é fotógrafa, nascida em Lisboa, com um trabalho reconhecido internacionalmente pelo uso de cor como elemento central da sua linguagem visual. Com formação em artes, multimédia, design e novos mídia, desenvolveu uma prática que cruza fotografia documental, street e fine art, criando imagens que se situam entre o real e o onírico. O seu trabalho ganhou grande visibilidade através do meio digital, mas tem vindo a afirmar-se também em contextos editoriais, expositivos, institucionais, integrando programas como o Futuro, da Bienal de Fotografia do Porto e colaborando com marcas e plataformas internacionais. Apresentou recentemente o seu livro Flowers, um projeto de longo prazo que investiga a relação entre comunidades e flores específicas, cruzando fotografia, cultura, tradição e identidade coletiva, e que marca uma nova fase da sua prática artista. Muito bem-vinda, Teresa. Muito obrigada por me receberem. Eu espero não ter cometido nenhuma gafe aqui nesta bio. Não, está certíssimo. Está impecável. Então vamos à nossa pergunta da praxe. Quem já nos ouve há algum tempo já sabe que normalmente esta é sempre a nossa primeira pergunta, que é: como é que a fotografia entrou na tua vida? Já estava preparada para esta pergunta. É tipo a pergunta dos olhos do Daniel, única, não é? Exatamente, é a única que eu sei que vocês iam perguntar. E é engraçado pensar nisso porque acho que, como acontece com muitas pessoas, a fotografia não foi planeada na minha vida, no sentido nunca achei que viesse a ser fotógrafa. Nem tinhas ninguém de família, nem assim ninguém que te fosse... O meu pai, na verdade, era fotógrafo amador e era assim na universidade a pessoa que era conhecida por andar sempre com a câmara atrás. Ok. Mas eu conheci o meu pai a tirar retratos de fotografia, de família, não é? Do dia-a-dia, dos álbuns, e às vezes até era coisas bastante pensadas, que era para enviarmos aos meus avós no Natal, por exemplo, grandes sets na sala e tínhamos que ficar ali horas a posar em diferentes poses. Portanto, na verdade até criei um bocadinho de aversão a esse lado da fotografia, mas pai, estás perdoado, não se preocupe. Isto para dizer que, ao mesmo tempo, no liceu tivemos uma aula de desenho em que a professora sugeriu pegarmos uma fotografia que tivéssemos em casa e trazermos para pintar por cima ou replicar o que quiséssemos. E eu descobri um dossiê do meu pai de fotografias antigas, anteriores à família,
embora já tivesse fotografias da minha mãe. E vi, de facto, uma fotografia da minha mãe, um retrato, e acho que foi a primeira vez que percebi duas coisas. Que a minha mãe era super bonita, nunca tinha pensado nisto, e dois, que o meu pai era um ótimo fotógrafo, para além de já saber que ele era bom fotógrafo de família, que tinha esse lado artístico, não é? E aquilo, de facto, era um dossiê fantástico de fotografias a preto e branco, acho que reveladas por ele, e tive essa sensação muito imediata. Mas não foi por isso que achei, então se calhar tenho aqui já entrou mais tarde. Potencial, exatamente. Já entrou mais tarde, embora o meu pai nessa altura também me deu uma câmara fotográfica e eu experimentava um bocado com autorretratos e coisas mais criativas, tipo edição no Photoshop, pôr-me a flutuar no meio do meu quarto, coisas assim. Fora. Mas fui para a arte multimédia, aliás, fui para a pintura primeiro, em Belas Artes. Gostava muito desse lado também plástico e a cores surge muito também por causa da pintura. Mas pronto, entretanto mudei para a arte multimédia e foi aí que comecei a experimentar, porque tinha cadeira de fotografia, tinha mesmo que fotografar, preto e branco, filme, eu própria comecei a fotografar a minha família, portanto, quer dizer, tinha uma aversão, mas depois fiz exatamente a mesma coisa que o meu pai fez. Mais fácil. Exatamente. No meu caso, com primos mais novos e foi, quer dizer, dava-me bastante gozo e de alguma forma achava que era uma prática mais fácil, porque pintura de facto tem uma dificuldade em entrar, em desenvolver e melhorar, é preciso bastante mais tempo e esforço, acho eu, do que a fotografia, pelo menos no meu caso, mas eu sou uma fotógrafa que é produto do Instagram. Quando o Instagram chega em 2011, eu sou uma das primeiras contas em Portugal e crio o Instagram e começo a ter muito entusiasmo e gozo em fotografar o dia-a-dia com o telemóvel. Um bocadinho desde casa até à escola, portanto fazia esse percurso. A Faculdade de Belas Artes é no Chiado, portanto tinha ali à volta Lisboa típica. E foi muito aí que eu descobri que tinha paixão pelo que estava a fazer e que tinha potencial para ser fotógrafa ou para incluir fotografia na minha vida. Que eu acho que é uma coisa que o Instagram deu a toda a gente, foi esse potencial, essa possibilidade de descobrir que gostamos de fotografia. Sim. Não é? Porque às vezes a fotografia era e para muitas pessoas ainda é, se não for pelo telemóvel, é muito difícil entrar em fotografia e comprar uma máquina, nem toda a gente tem essa possibilidade e aprender a trabalhar com uma máquina. Então o telemóvel simplificou muito isso e eu comecei cada vez a gostar mais, até que fui um bocado... repararam em mim, também graças ao Instagram, porque de facto chegava-se a muita gente, ainda se pode chegar, mas é um bocadinho mais difícil. Na altura era mais fácil, porque também o número de utilizadores era limitado, já havia bastantes marcas presentes no Instagram, revistas, agências, e alguém reparou em mim e fui contratada, assim, nesse ano fui contratada para 3 coisas, todas a partir de fotografias de telemóvel, para uma marca de vodka, para uma marca bastante luxuosa de cremes e para a Netflix, que tinha um concurso na altura que tínhamos que fotografar 3, uma série, um filme, já não lembro o que era a terceira coisa, e eu fotografei com o meu telemóvel e pronto, e fui selecionada e contratada, e foi aí que eu achei, ok, vou fotografar para a Netflix, portanto se calhar é melhor comprar uma máquina e foi nessa altura que dei assim o jump, não é? O salto. Quando percebi que tinha as fotografias e que as tinha que editar e que já não era uma coisa simples de telemóvel, instalei Lightroom e aí foi um bocadinho outro mundo que descobri e que se abriu o poder e o potencial da edição, que para mim, neste momento, e acho que ao longo da minha carreira e também da minha experimentação enquanto fotógrafa amadora na altura, foi muito essa possibilidade de a edição ser tão importante como o momento da captura e o facto de cores e luz mudar tanto o ambiente e a atmosfera de uma imagem. Portanto, eu comecei a perceber que podia trazer o que sabia de pintura e a parte da teoria da cor ou as influências que eu tinha de pintura, como é que eu conseguia trazer isso para a fotografia e torná-la de alguma forma um bocadinho mais artística.
É isso que eu te ia perguntar, o que é que tu sentes que já lá estava desde o início? Era essa influência da pintura, esse background de belas artes? Eu acho que havia, já antes de Belas Artes, já havia um bocadinho essa sensibilidade, exposição à pintura. Tenho na família algumas pintoras, portanto já também fui exposta desde cedo e agradeço muito aos meus pais a ir a museus e ver coisas novas, ir ao cinema. A parte dos filmes e mesmo desenhos animados, séries de animação japonesa, também me trouxe muita... diria pelo menos referências visuais, não sei se foi uma inspiração, influência direta, mas sei que cresci com isso e que gostava muito da parte dos cenários, para além das personagens, o que é que estava atrás das personagens. Os cenários da Ghibli, por exemplo, são muito característicos, são muito pintados, têm muito estes lados pastéis, que eu acabo também por usar no meu trabalho, e acho que isso tudo acabou por formar aí essa identidade visual. Portanto, eu acho que já estava um bocadinho antes da faculdade, acho que a faculdade de pintura acabou por sofisticar um bocadinho também esse lado, e quando percebi em fotografia que podia, de alguma forma, torná-la um bocadinho mais surreal, afastá-la da realidade, embora sejam momentos reais que são fotografados, depois o facto da edição permitir transformar numa coisa nova, para mim era fantástico e era das coisas mais interessantes que eu achava que podia fazer e de alguma forma destacar-me de outras pessoas na altura. Estamos aqui a falar desta parte da imagem como criou e tudo. Vamos aqui já fazer aqui uma pergunta que nos foi deixada pelo nosso patrono, o Pedro Pinto. Obrigado, Pedro. A pergunta dele é a seguinte: como surgiu este look nas imagens? Foi inspiração ou foi algo que foi construído com o tempo? Acho que é as duas coisas. Não acho que a pergunta, se calhar, supõe que pudesse ser de um momento para o outro, vi uma imagem e quero replicar e faço. Não, isto foi, diria, um processo de 2 a 3 anos a conseguir chegar exatamente onde eu queria com a parte de edição. Portanto, começou por ser muito mais claro, muito, às vezes até sobreexposto, intencionalmente, e foi aos poucos que fui elaborando um bocadinho esse trabalho e tentar que essa diferenciação de realidade e do que não é real na cor fosse mais subtil. Era uma coisa que eu queria muito, era que não, obviamente que é aparente e as pessoas veem e reconhecem logo que as cores têm um tratamento qualquer. Mas ao mesmo tempo é surpreendente, e acho que quando faço workshops as pessoas ficam sempre muito surpreendidas que não é assim tanto o trabalho que eu tenho a transformar uma fotografia. Já tenho muita sensibilidade para saber que ganhei, não é? Construí e aprendi a perceber que o azul tem que ir mais para o roxo ou tem que ir mais para o ciano, mais para o verde, porque aqui vai complementar mais com o tipo de laranja que está presente nesta imagem, e são esses pequenos, já são pequenos truques e pequenas coisas que eu tenho já muito subconscientes até, porque é um trabalho muito intuitivo e instintivo, não é? Não é uma técnica que eu consiga imediatamente passar, consigo obviamente mostrar como é que se transformam cores saturadas em cores mais pastel, isso não é difícil, mas ter essa consciência de como é que as cores trabalham umas com as outras, como é que as diferentes áreas de cor e peso da cor pode mudar a atmosfera de uma fotografia. Eu pessoalmente eu acho que é super interessante o facto de tu teres conseguido encontrar com eu não sei se 2, 3 anos, se é com relativa facilidade, encontrar a tua linguagem própria. Acho que muitos de nós, se calhar, andamos aqui à luta durante anos para conseguir encontrar essa linguagem, essa forma de comunicar através das nossas imagens, e tu conseguiste isso. Tu tiveste algum processo mais introspectivo de análise do teu trabalho para definir como é que esta tonalidade, como é que esta tua forma de olhar podia comunicar melhor aquilo que tu querias dizer com as tuas imagens? Acho que não foi nada assim de ok, vamos parar, olhar para o que é que eu fiz até agora e para onde é que eu quero ir. Não foi experimentativo, passaste por uma fase pelo menos aí. Experimentativo diria que sim, não foi tão intencional como possa parecer, ou seja, eu acho que esta exposição aos desenhos animados, mas claro que crianças
diferentes, veem os desenhos animados de formas diferentes, reparam em coisas diferentes, e há variações naturais na forma como vemos contrastes, como vemos cor, como vemos movimento, profundidade, detalhes, não é? E a atenção é dirigida a certos e diferentes estímulos visuais, e eu sempre tive esse estímulo visual da cor. Eu entro num sítio e a primeira coisa que eu reparo é na cor das coisas. E eu acho que isso, se calhar, não sei se tem uma base biológica e neurológica, não faço a mínima ideia, mas desde cedo que tenho essa facilidade em reparar subtilezas da luz e como é que a luz influencia a cor de formas diferentes e como é que as cores, quando estão perto de certos tons, também mudam. E eu acho que essa percepção, claro que aprende-se a ver, não é? E treinamos o olhar, mas quando já há uma sensibilidade que eu acho que já vem da infância e da adolescência, onde o cérebro, não é? Nós sabemos que o cérebro é particularmente plástico nessa altura e os estímulos visuais acabam por deixar marcas que podem ser muito duradouras na forma como passamos a ver o mundo. Claro. Portanto, eu acho que houve esse trabalho subconsciente, no fundo, quando eu comecei a fotografar, que queria, não diria replicar, mas pelo menos reconhecer as coisas que eu gostava nos filmes, ou nas pinturas, ou nos desenhos animados, nas minhas fotografias. E eu acho que a pintura, mais uma vez, acabou por estimular muito esse lado da criatividade no trabalho da cor. Tu disseste há bocadinho que quando entras no sítio a cor é o que te chama logo a atenção, não é? Então podemos associar que para ti a cor surge mais de observação ou mais de emoção? Mais de observação, embora eu seja uma pessoa muito, diria, emotiva, sensível às emoções dos outros e das minhas também, eu acho que a parte observacional acaba por ser bastante mais óbvia no meu trabalho. Eu sempre me achei muito aquela espectadora distante, não é? Eu agora no meu trabalho começo a ser mais participativa, começo a estar mais dentro da cena, mas sempre tive uma certa distância às coisas que estou a ver e sempre tive muito prazer em olhar para o caos ou para a calma que está a acontecer à minha volta sem me sentir parte dela. Portanto, sempre tive muito esse lado observacional, sem dúvida. E acho que a cor vem muito da observação, bastante mais do que a emoção. Nunca ficaste com algum receio de cair numa estética, ficar presa numa estética e ter alguma dificuldade depois em fazer essa evolução? Não tive esse receio, mas senti-o na pele há pouco tempo e por isso é que também tu estavas a introduzir o meu novo projeto, que é um bocadinho uma quebra contra essa ideia de ser conhecida apenas por isso. E eu acho que a cor, embora seja uma paixão enorme, é também facilmente uma distração para as pessoas, e as pessoas olham para o meu trabalho e é o que reparam, e se calhar nem toda a gente nota a subtileza na composição ou o que é que está a ser mostrado, e isso fazia-me começou, não me fazia na altura, portanto eu não tinha esse receio porque não achei que ia acontecer, mas depois quando comecei a perceber que pronto, que era muito repetitivo a razão pela qual as pessoas me procuravam e as coisas que diziam sobre o meu trabalho, e eu própria também, quer dizer, passado 8 anos a fazer, não diria a mesma coisa, mas dentro do mesmo mundo, queria também desafiar-me, não é? E crescer e experimentar alguma coisa nova e perceber se havia potencial para mais. E isso aconteceu assim bastante de forma natural. Não sei se foi demasiado tempo ou não, mas agora já cá estou. Mas acreditas que a experimentação devia fazer parte, pelo menos, dos fotógrafos, para também não caírem sempre numa receita daquilo que é o trabalho deles, vamos chamar assim? Sim, sinceramente... Devia ser obrigatório, não é? Devíamos ter essa função em nós, tipo de projeto para projeto, ter esse cuidado de querer explorar diferente do anterior. Eu acho que depende... Ou seja, dever para mim é uma palavra super forte, porque eu acho que se uma pessoa está completamente contente, satisfeita por todos os dias durante 100 anos e fotografar ao mesmo canto e fotografar a mesma coisa, e isso é o seu trabalho, e será isso que vai dar força ao trabalho, porque investiu, e obviamente que é esta a diferença, não é? A repetição é feita durante um mês ou é feita durante 50 anos, isto é bastante diferente. Sim. E não,
E acho que se a pessoa está satisfeita com o que tem e com o que faz, então, pronto, haverá quem critique que possa não evoluir, mas acho que cabe muito a cada pessoa saber o que é que, ou tentar perceber o que é que quer fazer do seu trabalho e como é que, e se quer evoluir. Eu acho que só se evolui de facto na experimentação, mas se calhar as outras pessoas que repetem e que fazem a mesma coisa durante anos e anos e anos e estão satisfeitas, estão no seu direito. Vamos falar um bocadinho do teu processo, porque eu gostava de perceber como é que tu funcionas. Tu tendes a planear mais os teus projetos, os teus trabalhos antes de chegar ao local, és de chegar aos locais e absorver o espaço e as vivências e trabalhas a partir dali. Como é que funciona? Como é que é o teu processo de trabalho quando decides começar um projeto novo? Depende muito do tipo de projeto, se é apenas... O meu trabalho tem um bocado agora dois lados. Tem um lado em que, por exemplo, sou convidado por uma marca para ir fotografar um certo sítio e tenho um briefing, não é? Portanto, tenho que seguir certas pistas e certas condições. E aí convém planear um bocado para ter a certeza que com o tempo limitado que tenho, que consigo dar resposta. Mas também muitas vezes nessas alturas que tenho a oportunidade e a sorte de viajar para sítios diferentes no mundo, acabo sempre por pedir para, olha, então deixem-me ficar aqui mais 3, 5 dias, uma semana, o que for, para estar completamente em modo de instinto e de intuição, sem qualquer planeamento, portanto espontâneo e muito essa ideia de chegar a um sítio, absorver e perceber o que é que me atrai nesse sítio e começar a fotografar sem grandes planos. Para por exemplo, este projeto de longo termo novo de Flowers, que é tal ideia de focar-me em certas flores e explorar um bocadinho as comunidades que crescem à volta delas, aí tenho todas estas histórias, espero eu, vão sempre partir da palavra escrita, seja num poema ou numa canção, na letra de uma canção, num conto popular, num dizer popular também. E a partir dessas palavras eu guio um bocadinho o início da narrativa, que tipo de imagens é que eu vou procurar para complementar isso. Mas claro que depois no próprio sítio tenho que estar muito aberta, e acho que é isso que também o torna mais entusiasmante e motivante, é não saber e ter certas expectativas, mas não saber exatamente o que é que me vai aparecer à frente e estar muito aberta a isso. Portanto, acho que tem esses dois lados. O processo tem um lado planeado e tem um lado espontâneo. Acho que idealmente tenho sempre os dois, porque mesmo quando marco uma viagem que sei que é só para fotografar para mim, há certos sítios que eu quero ir, mas depois o que é que acontece entre esses sítios, o que é que acontece nas ruas que ligam os sítios, isso já é completamente não planeado e acho que é o que me dá mais gozo, apesar de tudo. São sempre esses momentos mais inesquecíveis, diria, são sempre os que não são planeados. Certo, sim. Então, e quando estás num lugar novo, é só a cor que te faz parar e levantar a câmera, ou tens mais algum trigger? Não, tenho outros triggers, embora se estou perante uma cena completamente cinzenta, à partida não vou querer fotografá-la. Ou seja, se é um prédio cinzento com uma pessoa de preto a passar, se calhar não é isso que me atrai. A cor, sem dúvida, é o trigger principal, mas eu ligo muito à luz e, embora no meu trabalho eu retiro muito a ideia de luz e sombra, ou seja, nivelo-as de alguma forma e retiro esse contraste, eu preciso que ele exista para que depois isso se torne interessante, porque se não existir, eu depois não tenho nada com que trabalhar e acabo por ficar mais flat nesse sentido. Sim. Mas gosto dessa ideia de luz-sombra, mas também gosto muito de linhas arquitetónicas e de linhas direitas. É uma coisa que me atrai muito, a ideia de forma dentro do que é uma cidade e destas camadas diferentes que uma cidade pode ter, como é que as linhas se cruzam. Isso é uma coisa que eu gosto muito de encontrar e de procurar. Ok. Já agora temos aqui outra pergunta do patrono nosso, do Pedro Pinto, que tem as câmaras grandes que costuma usar na rua nunca foram um entrave para conseguir fotografar algo que com algum modelo mais secreto fosse mais fácil?
Não, acho que estranhamente no meu caso sempre senti o contrário, que eu muito raramente tenho aquela sensação de querer passar despercebida. Uhum. Eu sou muito ao contrário. Eu faço questão que as pessoas percebam que eu estou a fotografar. Não tenho, como não faço street photography no termo assim puro e antigo de ser rápido, de ser imediato, de ser reflexo a qualquer coisa que acontece, eu estou no sítio durante imenso tempo até que as pessoas que estão lá se habituem um bocado à minha presença. e faço um bocado essa questão porque, obviamente, que ao início, pronto, há aquele constrangimento, fazem se calhar um bocado não pose de sorrir e olhar para a câmera, mas tão stiff, não é? Tão rígidas de alguma forma, mas com o tempo acabam por me ignorar e é aí que eu começo a fotografar. Sim. Desculpa, sim. Eu vi o vídeo que tinhas no teu site e, aliás, quem tiver a oportunidade pode ir lá ver da Peugeot quando foste para Marrocos fazer as imagens. Marrocos já é conhecido por ser um bocadinho complicado de fotografar as pessoas lá. Claro. E tu, se não me engano, estavas com uma Canon lá, não é? Era uma câmera maior. Fuji? Era uma câmera um bocadinho maior. Sim, uma médio formato. Mas estavas super à vontade, acho que não dá a entender que houve ali algum tipo de entravos e dá para perceber, quem quiser perceber como é que a Teresa estava a trabalhar e a fazer as imagens dela, eu acho que pode ser um bom exemplo irem ver isto. Tudo isto que ela está a dizer podem ver lá. Exato, eu acho que, bem, não sei, não falo pelos outros, mas por mim, uma pessoa que está com uma câmera pequena e discreta é mais tipo sneaky e não é manhosa, que eu quero dizer, mas tipo mais a roubar mais imagens do que uma pessoa que está, obviamente, com um grande equipamento, que, por um lado, dá um ar profissional e as pessoas acham, esta pessoa é fotógrafa. Ou seja, não acham que é assim. Claro que há turistas e que não são fotógrafos e que têm grandes câmaras, mas se calhar, não sei, essa postura de ficar bastante tempo no sítio, num canto, e as pessoas ficarem habituadas um bocado à minha presença, também porque não tenho uma presença intimidante, não é? Para além de ser mulher, tenho uma cara, não é, jovem, de alguma forma tenho assim um ar não intimidante. Exato, não intimidante, não sou séria, estou sempre a sorrir, faço questão também de estar sempre a sorrir para as pessoas perceberem que estou ali, não estou a tentar maltratar ninguém, estou ali porque estou a gostar do que estou a ver e eu acho que esse entusiasmo passa, de alguma forma, porque é isso mesmo em Marrocos que é difícil. Eu vejo a reação, especialmente nos sítios mais... há sítios em que, de facto, fotografar mulheres, por exemplo, é muito complicado. Sim. Acaba por ajudar todos estes pequenos factores, acho que é por aí. Tu és aquele tipo de fotógrafo que consegues desligar o olhar fotográfico ou está sempre ligado? Daqueles dias em que devia ter trazido a câmera hoje. Ou consegues desligar? Estou a perceber o que estás a dizer. Já me arrependi de não trazer a câmera e agora isso para mim, respondendo ao vosso patrono Pedro Pinto, para mim é onde peca mais não ter tido, e agora tenho uma câmera pequena, é isso, é porque uma câmera grande, bulky, que não me cabe, pronto, que custa ao ombro ou que não me cabe na mala, na carteira do dia-a-dia, não a levava de todo para todo lado e não a levo. E, portanto, era sempre muito planeado os dias, ok, hoje vou fotografar, portanto, levo a câmera. Nunca era a ideia de pronto, andar com a câmera aqui e se houver qualquer coisa fotografo, se não houver não faz mal, não fotografo. E isso acho que foi o que a câmera pequena me deu, muito mais do que a possibilidade de fotografar certas coisas na rua. Mas nunca tinha pensado nisso. Eu acho que o olhar fotográfico está sempre por lá, mas não fico super presa essa ideia de perdi a oportunidade de ter tirado esta fotografia. Eu consigo fazer aquele let go muito, muito rapidamente, não me prendo muito a isso, sou despegada nesse sentido. Arrependo no sentido de isto tinha sido uma boa fotografia, mas não fico a pensar nisso, tipo, para a próxima agora tenho tanto de certo com a máquina. Não, olha, escolhi não andar e pronto, agora deal with it. É aceitar, não é? Sim. Então, se vamos aqui falar um bocadinho do
do teu livro, do Flowers, que o Ruben falou da introdução. Este livro, este trabalho, projeto, digamos, marca uma mudança clara no teu trabalho. O que é que te levou a entrar num projeto tão longo e inclusivamente até mesmo situado? Exatamente. Foi essa experimentação, essa quebra, certo? É essa quebra, é essa ideia de... Exatamente isso. De estar a fazer a mesma coisa durante tanto tempo, de começar também a ver obviamente que uma pessoa é muito influenciada pelo contexto em que está e as coisas que vê, começa-se a ver muito mais projetos documentais hoje em dia, não é? Muito mais a fotografia contemporânea acaba por se virar bastante mais para projetos de longo curso, mas eu pronto, essa ideia de experimentação e de querer desafiar-me e de querer um bocado provar que, não digo a mim mesma, porque sinceramente acho que, pronto, passado 8 anos a fotografar eu sentia que tinha essa capacidade, mas provar um bocado ao mundo, não digo a ninguém em particular, mas que consigo fazer outras coisas e pronto, eu queria desafiar-me a fazê-las e a fazê-las bem ou o melhor possível dentro do que eu consigo. E esse projeto veio muito daí. Também essa ideia de ser longo curso para contrastar com a ideia de pronto, vou viajar aqui, faço fotografias soltas e depois tenho um arquivo grande de fotografias, mas são imagens soltas, não têm uma narrativa para além da ligação da cor. Aqui, de facto, tem essa ligação de tema, de metodologia, não é? Porque há sempre a metodologia de procurar uma flor, depois procurar um elemento literário ou da palavra escrita para complementar essa história. Então, desculpa, se calhar é mais fácil. Explica-nos melhor então a gênese do projeto. Para quem não conhece, conta-nos um bocadinho sobre o projeto. Isto foi na verdade, estavas a falar da viagem do filme em Marrocos. A ideia surgiu daí porque, pronto, nesse projeto Marrocos para a Peugeot, a ideia era fazer uma road trip por Marrocos e ir fotografando os diferentes sítios, mas acabámos essa viagem numa região chamada Val das Rosas, que é no meio do deserto. Portanto, depois do Ouarzazate, depois das portas do deserto, crescem diferentes oásis por causa de um rio que é dos poucos que nunca seca em Marrocos. E dentro desses oásis percebemos que havia rosas, uma rosa particular de damasco, tem um cheiro muito, muito característico e muito bom, que é usada depois para fazer óleo de rosas ou água de rosas, que havia estes campos de flores. E foi aí que conheci uma mulher, a Hafsa, que me convidou um bocado, que ela própria tinha o seu negócio de destilaria e depois de venda de óleo e água, que me convidou um bocado a conhecer a comunidade, a conhecer o processo e o que é que faziam todos os dias. E, portanto, não só ali é um sustento, a flor é um sustento, não é? Que para nós aqui neste mundo muito ocidental e europeu, de que uma flor é muito mais virada para um elemento decorativo ou é usada para dar presente de presente a alguém, ali é um sustento, não é? As pessoas dependem daquela rosa, daquela flor para a sua vida, para pôr o pão na mesa. E foi curioso saber que isto é uma tradição secular, já existe, quer dizer, existe desde o século XII ou assim. Portanto, é assim, passa de geração em geração, das avós para as mães, para os filhos serem flower pickers, são eles que colhem as flores. Há algumas pessoas que têm estes negócios e destilarias, mas eles, sobretudo, o trabalho é colher a flor e depois separar as pétalas dos buds, não me estou a lembrar da palavra em português, mas pronto, separar as pétalas das flores, o que é usado para o óleo, o que é usado, por exemplo, para o porri. E foi quando acabei essa viagem, fiquei muito com essa impressão cá dentro de como é que uma coisa que sempre esteve muito presente na minha vida, a flor, a minha mãe é bióloga e ela própria depois começa-se a perceber de onde é que estas coisas vêm, não é? A minha mãe próprio projeto de investigação dela para mestrado era sobre uma flor e a ideia de poder, quão importante era preservar e chamar a atenção para essa flor,
mas para mim foi muito imediato depois dessa viagem que queria procurar mais flores e mais comunidades onde isto acontece, onde a flor não é tanto uma coisa que é bonita ou que é para oferecer, tem muito mais a ver com o uso particular, seja o sustento de alguém, financeiro, socioeconómico, tanto uma tradição histórica que se vai mantendo de geração em geração pelo prazer de a manter, tanto religiosa, portanto vários usos que uma flor pode ter. E a ideia é que cada história, de facto, parte de uma flor, mas depois acaba por ser muito mais sobre o que é que cresce à volta delas, não é? O que é que a flor influencia a identidade de uma comunidade local muito específica, num lugar muito particular. E foi aí que surgiu o primeiro livro. Portanto, a ideia... Eu também estava com esta ideia de fazer um livro, não queria necessariamente fazer um livro das fotografias soltas, queria um projeto que fizesse mesmo sentido ver em forma de sequência, em que o livro pudesse complementar a ideia do projeto. E achei que esta era a ideia, portanto, a ideia de ser um livro, uma flor, um país, no fundo. Acaba por ser essa a gênese, acho eu, do projeto. Tu neste trabalho e neste livro, não é? Tu cruzas uma abordagem documental com uma linguagem muito pessoal. Consegues traçar aí uma linha entre o registro e a interpretação ou fundem-se os dois? Acho que se fundem muito os dois. Eu não... Há uma fotografia nesse livro que é pousada, produzida de alguma forma, não é? Que é quando a flor é lançada ao ar. Isso aí não consegui apanhar a primeira vez que aconteceu, então pedi para repetirem. Mas tudo o resto são coisas que aconteceram e que eu não pedi a ninguém para parar ou fazer outra vez, ou que precisa deste tipo de fotografia, então vou pôr estas pessoas aqui. Tudo aquilo é real. Acho é que há esse lado, como eu estava a dizer há bocado, mais distante, documental, no sentido de registro. Isto é o que acontece e, portanto, há um contexto maior, há espaço à volta das pessoas, há percepção qual é o propósito de registar aquilo. Mas depois também há o lado poético, porque a vida, de facto, tem muitos estes elementos de poesia no dia-a-dia, estas pequenas coisas, detalhes, cores e padrões que surgem que acabam por complementar esse lado mais pessoal. Portanto, eu quando comecei, eu fui para o Japão e tive a oportunidade de ficar com uma família tradicional japonesa que tinha o seu próprio campo destas flores, do cártamo, que é a flor deste livro, e pude viver com eles. Então houve muito essa passagem de observadora para participante, porque eu tinha, em troca de ficar lá a viver, que ir todos os dias, às 5 da manhã, colher as flores e ajudá-los no dia-a-dia, nas tarefas de casa e tudo mais. Portanto, eu era fotógrafa, era observadora, queria registar tudo aquilo, mas também era participante. E eu acho que isso ajudou muito nas duas linguagens que o livro tem. Ajudou-te a criar especialmente confiança junto dessa comunidade. Claro. Eu acho que quem já foi ao Japão fotografar tem essa noção de que as pessoas não se importam de ser fotografadas e muitas têm bastante gosto e sentem... Eu acho que quando eles perceberam que eu queria ir para aquela aldeia que é no norte do Japão, portanto é uma zona que não é turística, quando perceberam que eu queria fotografar uma coisa deles, ficaram muito contentes por alguém de fora reparar numa coisa que se calhar eles no dia-a-dia já não dão muito valor. E isso ajudou muito também o projeto a criar essa confiança com as pessoas, porque as pessoas estavam de facto entusiasmadas para ver o que é que o projeto se tornaria e não digo honradas, mas de alguma forma muito sensibilizadas para o facto de uma pessoa de fora reparar neles. E isso ajudou muito. Sentir interesse no que eles fazem. Sim. Exatamente. O que é que só aparece quando se fica tempo suficiente num lugar? Padrões, eu acho. Ou seja, quando eu vi o bulk do arquivo de imagens que tinha feito, eu nunca tinha fotografado tanto num só sítio. Normalmente não sou uma pessoa que fotografa muito, para já. Fotografo muito intencionalmente certas coisas, portanto não fotografo tudo o que está a acontecer. O facto de ter tantas imagens permitiu-me começar a reconhecer padrões e também essa confiança que estavas a falar, ou seja, as pessoas habituam-se à minha presença e eu habituo-me à presença delas. Eu de facto não estava habituada à ideia de fotografar as mesmas pessoas, a rotina,
como é que eu vou conseguir que isto continue interessante? Mas de facto ficou, porque comecei a perceber coisas que se repetiam. Por exemplo, há uma sequência de fotografias de uma libelinha, e isso só está no livro porque de facto comecei a perceber que a libelinha estava presente em diferentes elementos, ou era no lenço de uma senhora, ou era os miúdos da escola que vão correr para os campos no verão para apanhar libelinhas com a mão e ficam... E depois perceber que há também a presença da libelinha na literatura histórica do Japão. Todas essas coisas só se percebem com repetição, mas também a ideia de começar a ficar muito mais à vontade com as pessoas, de facto, só surge porque estou lá há muito tempo. Não houve nenhum momento em que sentiste que a tua estética podia interferir naquilo que estavas a fazer? Tu ias mesmo com a intenção de quebrar aquilo que tinhas? Sim, tinha, embora quisesse obviamente quebrar, porque, número 1, este livro, para quem não sabe, tem uma capa com uma fotografia a preto e branco, portanto isso aí mostra logo que eu estou aqui a revoltar-me contra o poder da cor, mas tive a sorte que a primeira história que faço sobre uma flor é uma flor que está muito ligada a um pigmento, ou seja, é uma flor que está ligada a cores. E eu pude trazer um bocado dessa paixão e parte da minha vida, que é a cor, para uma história que está fotografada de uma forma completamente diferente, mas que ainda é sobre a cor. E isso acalmou-me um bocado, tipo, ok, não estou a quebrar, obviamente, estou a fotografar de formas diferentes, estou a experimentar distâncias diferentes, tenho esta questão de estar muito tempo no mesmo sítio, portanto, pessoas repetidas, elementos repetidos, mas ainda há aqui um elemento que me liga ao passado, que é a cor. Portanto, não tem o mesmo tratamento assim levado ao limite, embora obviamente que ainda tem baixo contraste, ainda tem uma certa suavidade que eu acho que as pessoas reconhecem no meu trabalho, e há certas imagens que ainda são muito ligadas ao tipo de fotografia que eu tirava, mas pronto, tem outras coisas também. Então agora aqui uma pergunta também assim um bocado provocatória. Então achas que a cor pode carregar a memória? Sim, provocatória em que sentido é que achas que é? Estou a achar curiosa essa palavra. Eu estou a dizer isto porque estavas a falar um bocadinho que começaste o trabalho com uma foto a preto e branco, não é? Também essa questão disruptiva, mas depois voltaste novamente à cor e estavas aqui a falar também, de certo modo, quase de memória. Por isso é que fizeste a pergunta de perceber se realmente achas que a cor pode ter esse peso de carregar as memórias. Tens ideia, João Paulo, achas que a memória, a cor pode ter tipo o mesmo efeito que se calhar os cheiros têm no nosso cérebro? É isso? Exemplo, é um bocadinho isso? Sim, por exemplo. Sim, boa tradução. Muito boa analogia. Acho que sim, a minha resposta seria imediatamente que sim. Acho que de várias formas, ou seja, a memória nunca é neutra e está profundamente ligada sempre a uma percepção sensorial qualquer, e seja a visão, a emoção, também os cheiros, não é? O olfato. Quando se liga a emoção à percepção sensorial, isso inclui a cor, não é? Acho que o cérebro, ou pelo menos o meu, associa muito cores a contextos vividos, a lugares, a épocas, por exemplo, a estados emocionais. Isto é uma área bastante trabalhada no cinema, não é? A ideia da cor como mensagem psicológica e emocional, porque sabemos que, não é? Uma certa luz amarela remete para nostalgia, verdes específicos ativam certas memórias de verão, de paisagens. Depois temos o vermelho, que está muito associado, pelo menos na cultura ocidental, tanto à paixão como à morte. E estas coisas são muito trabalhadas no cinema, portanto, memória associativa existe sempre. Mas claro que cada memória é muito pessoal, não é? Não acho que haja uma memória universal da cor, e por isso a cor carrega memória para mim, provavelmente não da mesma forma que para outra pessoa, mas certas paletas de cor parecem ou de infância, ou de um lugar específico, ou de verão, ou antigas. Quando as pessoas viram as minhas fotografias do Japão a preto e branco, disseram que, embora não tivesse a cor, aquilo era completamente o Japão.
porque eu acho que também há um bocadinho essa associação do minimalismo e da ausência de cor com uma certa estética japonesa que estamos habituados a ver. Portanto, acho que sim, acho que não sei se carrega memória, mas de certeza que a desperta tal como um cheiro, sem dúvida. Já agora, como é que ao estar no Japão conseguiste estar a fotografar de forma a desconectar-te de tudo aquilo que tu já conhecias do Japão? Ou quiseste abraçar um bocadinho isso? Porque há sempre essa questão da influência que a gente já traz, a nossa educação visual que já traz, daquilo que certamente estudaste sobre o Japão, se influenciou o teu trabalho ou se tu quiseste também afastar-te um bocadinho disso? Eu acho que tenho a sorte em que nunca tive muita ideia de referência para criar certas imagens ou como forma de dar, de definir o que é que vou fazer. As referências para mim vêm sempre muito depois como forma de dar uma linguagem ao que eu já estava a fazer, mas que faço muito intuitivamente. Eu acho que, de facto, obviamente, que todas as memórias que eu tinha do Japão vinham muito dos desenhos animados, porque graças ao meu irmão que me introduziu ao Estúdio Ghibli quando eu era muito nova, tinha 10 anos, portanto era uma altura que as pessoas ainda não conheciam aqui no Ocidente. Sim. Muitas das pessoas ainda não tinham esse conhecimento. Agora é que já é uma coisa bastante normalizada, mas eu tinha muito presente isso e a ideia também dos videojogos, da Nintendo, tudo isso está muito presente na minha infância e como cresci. E era essa a minha expectativa do Japão, era eu chegar e ser assim um bocado uma explosão de cor, mas sabia ao mesmo tempo isso, não é? Que, por exemplo, fotografia está muito mais ligada ao preto e branco do que fotografia à cor. Mas nunca procurei ser muito consciente relativamente a essas referências. Eu vou para um sítio e adapto muito ao que é que estou a ver e o que é que estou a sentir. Este projeto das flores foi fotografado no verão, que é a altura onde há mais céu nublado e mais chuva, que eu estou zero habituada a fotografar. Zero. Nunca é o tempo que eu procuro. Eu gosto de fotografar quando há luz e quando há luz, quando há sol. E por isso foi bastante desafiante ao início perceber como é que eu vou editar estas fotografias com o conhecimento que eu tenho, que é sobretudo fotografias com sol. Portanto, bastante diferente, tive que reaprender e por isso sinto que foi tudo muito intuitivo, como acho que sempre foi toda a minha abordagem à arte, seja a pintura ou a fotografia, sempre foi muito mais de intuição e de instinto do que propriamente referências específicas. Acho que as referências vêm muitas vezes depois. Já agora que falaste na questão da edição, que decisões difíceis é que tiveste de tomar? É perceber que as cores estão muito mais muted, não é? Estão muito mais apagadas num dia nublado do que num dia com sol, que o contraste é quase nulo, portanto eu já não retiro o contraste completamente porque ele já não está lá, portanto o que é que eu posso... e isso foi uma coisa que eu, apesar de sentir um bocado de agora como é que eu faço isto, ao mesmo tempo foi ainda bem que isto aconteceu, porque de repente, outra vez, mais um desafio e acaba por cada fotografia ser muito mais sobre o que é que está na fotografia do que a cor em si, e isso era o que eu queria para este projeto, portanto até correu bem no fundo. Sim, acabou por te ajudar também a quebrar tudo aquilo que tu querias, não é? Sim, exatamente. Não foi planeado nesse sentido. Eu pronto, sabia que era a época da chuva, mas não imaginei que visse o sol 2 vezes. Não imaginei que fosse assim tão intenso. Mas foi bom porque pude-me focar muito mais na composição e no outro tipo de contrastes e nas pessoas em si e na parte do retrato ou no detalhe do retrato, que não é através da cara, mas através de outros gestos e posturas. Ajudou muito não ter essa distração que normalmente é uma distração que eu aceito muito bem, que é a cor e a luz, mas não a ter forçou-me a explorar outras coisas. E este teu projeto foi pensado desde o início para ser um livro? Já ias com essa ideia? Já ia com essa ideia,
não sabia como é que se ia concretizar, não estava à espera que fosse, por exemplo, um livro por país, por flor. Imaginei que era um projeto de longo curso que ia durar, sei lá, demorar 10, 15, 20 anos, o que fosse, e que eventualmente eu ia chegar a um ponto de dizer, ok, já chega, vou criar um livro, e seria um bocado quase não é, um peso bruto de várias flores, de vários sítios, de como é que eles poderiam ligar, talvez, não tinha assim uma ideia muito específica, e foi quando conheci já conhecia os editores, na verdade, mas quando me juntei a eles para este projeto, que para eles foi muito imediato, que para ser também mais fácil, mais acessível, se eu me focasse um livro para cada história, as pessoas podiam criar uma coleção ao longo do tempo comigo, e também para mim era bastante melhor para também poder mostrar trabalho e poder usar o livro um bocadinho como leverage, como alavanca para os próximos, e estrategicamente de facto faz bastante sentido, o que não elimina a possibilidade de no fim disto tudo fazer um livro como é que se diz, de mesa de sala, não é? Aqueles que são assim blocos um collectible grande, não é? Exato, um collectible grande que mostra, se calhar já tem mais texto, ou mostra imagens que não chegaram a estar neste primeiro livro, e portanto acaba por ser uma coisa bastante boa. Achei que foi de facto uma ideia ótima que eles tiveram, e que só traz coisas positivas. E depois num projeto como este, achas que consegues voltar a fotografar da mesma forma, ou mudou a tua maneira de ver, ou até mesmo como autora? Mudou um bocadinho, sinto que já tenho mais vontade de fotografar mais coisas quando vou viajar, ou quando estou a andar com a máquina fotográfica. Eu focava-me de facto muito numa certa linha visual que era repetitiva, nesse sentido que tinha que ter cor, tinha que ter as tais linhas verticais, tinha que ter as camadas, tinha que ter uma pessoa a entrar porque preciso da ideia de escala, perceber como é que o edifício se relaciona com a escala humana, e era muito essa a minha linha, e isto trouxe-me outra coisa, e trouxe-me muito mais a ideia de fotografar o dia-a-dia, de olhar mais para as pessoas, porque eu antes não tinha, pronto, como tinha dito antes, quando comecei a fotografar na faculdade era muito virado para o retrato e para as pessoas, e depois larguei um bocado isso, muito mais para a ideia de cidade e cor, e a pessoa era um elemento que nunca eram retratos que eu tirava, as pessoas faziam parte ali daquele ambiente. E agora sinto muito mais essa necessidade de conectar-me com as pessoas dos sítios que visito. Sem dúvida, me deu muito mais isso do que antes. Pessoalmente, sim. Profissionalmente também, acabo por fotografar mais as pessoas. Por exemplo, fui a Cuba o ano passado, portanto, um pouco tempo depois de fotografar isto no Japão, e o tipo de fotografias que tirei são muito mais a ver com as fotografias que tirei no livro, em termos não só de composição, mas também da ideia de conhecer as pessoas e de passar algum tempo com elas, e ver o que fotografias é que surgem daí, do que normalmente faria. Estamos a ver a Teresa a passar um processo de mutação, é isso? Exato, não sei, eu gostava de não perder totalmente aquele lado gráfico que me trouxe tão perto da pintura, e que eu mas não sei sinceramente como é, ou faço as duas coisas paralelamente, acho que também não há mal nenhum em ter duas linguagens, mas gostava de não me perder isso, porque eu de facto tenho muito prazer no prazer imediato visual, ou seja, olhar para uma imagem, não necessariamente reconhecer como uma fotografia, mas como algo que me dá prazer visual, emocional, imediato. E isso para mim é o que eu procuro na pintura, e o que eu tentava que as minhas fotografias dessem às pessoas. Portanto, vamos ver se consigo continuar a ter estes dois polos. Há alguma coisa que a fotografia te tenha dado, mas que também te tenha tirado? A fotografia deu-me uma coisa que eu reconheço muito, muito imediatamente, que é a confiança, não só em mim, mas na forma como abordo pessoas. Ou seja, graças à fotografia e muito também deste projeto do Japão, de perceber que a fotografia me fez apaixonar por pessoas, por querer fotografá-las, acaba
tenho que aprender a saber abordá-las, e acho que Marrocos também mostrou muito isso, no sentido que eu era e sou uma pessoa relativamente tímida, a crescer. Quando era criança não falava com ninguém, não queria estar em situações em que fosse obrigada a falar. Tudo o que fosse apresentações de um trabalho na escola, para mim era o fim do mundo. Ser o foco da atenção de alguma forma era muito complicado se eu tivesse que usar palavras e queria sempre ficar a ouvir e nunca a falar. E acho que a fotografia obrigou-me um bocado a sair dessa cápsulazinha protetora e perceber que para já traz muitas vantagens, abrirmos aos outros e abordarmos os outros, mas também aprender que é de facto possível ser menos tímido. Pode-se aprender a ser menos introvertido, mesmo que é uma coisa que é se calhar natural em nós, dá para aprender e há técnicas para ir contra isso. E eu acho que a fotografia deu muito, não só essa vontade de aprender, como naturalmente, por querer fotografar as pessoas, por querer saber mais, sou um bocado obrigada a chegar mais perto e abrir a boca. Sim. E acho que isso acabou por ser muito natural. Portanto, tirou-me a timidez e deu-me confiança. Assim, literalmente, assim, alguma coisa que me tenha tirado, não sei, nunca tinha pensado nisso, sinceramente. Acho que acabou por... A única coisa que pode ter tirado era de facto um futuro diferente, porque se eu não fosse fotógrafa, se eu não tivesse a fotografia, estava a fazer qualquer coisa bastante diferente, de certeza. Mas... O que é que devias a fazer se não tivesse sido a fotografia? Olha, eu quando fui para a arte multimédia e depois acabei por fazer um mestrado em design e novos mídia, foi um bocado com aquela ideia de tenho que arranjar trabalho e o que é que eu gosto de fazer? Gosto de computadores, portanto achei que podia ser algo relacionado com tecnologia, se fosse designer fosse numa base mais normal, uma coisa tipo web designer, mas assim, a sonhar, talvez designer de videojogos e também gostava muito do lado da pintura e ilustração, portanto se calhar também posso fazer algo para aí, mas pronto, a fotografia, a câmera apareceu e nunca mais larguei. Uma coisa curiosa é que já no início da conversa falaste da influência do teu irmão e mesmo falaste novamente dos videojogos, é curioso. Pois, eu tenho dois irmãos mais velhos. Tenho dois irmãos mais velhos que tiveram todas as consolas e o meu pai que trabalhava com computadores, fomos das primeiras pessoas a ter assim computadores em casa e isso lembro perfeitamente dos videojogos serem um prazer enorme, um escape enorme, ainda por cima para uma pessoa que é tímida e que não, obviamente que não estou a dizer que não tinha amigos, mas gostava muito de estar em casa e de passar tempo a jogar. Tinha um lado mau porque de facto vicio-me facilmente em jogos e depois não penso noutra coisa e tive que trabalhar um bocado nisso, especialmente na altura da adolescência e da universidade de parar de jogar, porque isso afetava-me tudo o resto, mas sim, sem dúvida que os meus irmãos acabaram por ser uma influência muito grande, que é engraçado porque nós temos diferenças de idades grandes e portanto eu não era propriamente amiga deles, nem andava com eles, mas sempre que estávamos em casa eu estava a olhar para eles a jogar, era o que eu fazia quando era mais nova, era ver o meu irmão a jogar Nintendo ou Sega, ou o outro a jogar Quake no computador e tudo isto era super estimulante para mim e de alguma forma também me sentia um bocadinho mais próxima deles, não é? Sendo a mais nova, queres sempre estar colado aos teus irmãos mais velhos. E portanto acabou por ser uma coisa super, super natural no meu crescimento. Por cima agora os videojogos até têm um modo de fotografia, vários deles. É que também é capaz de ser um bocado perigoso, não é? Estamos à espera de um livro feito só com fotos em jogos. Pois é. Eu gostava por acaso, já tive essa ideia de ter um projeto qualquer relacionado, ainda por cima, porque sou um bocado fascinada por essa cultura, tanto do Japão como a Coreia também é muito forte nos videojogos, um bocadinho esse lado obsessivo, mas pronto, agora estou aqui focada nas flores e eu, como disse antes, não sou nada multitarefas, não tenho nada esta coisa de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, tenho que estar focada em não desvies. Mantém o foco. Sim, que os jogos vai ser mais giro ir para os videojogos quando for muito mais velha, se calhar. Fica para o próximo livro.
Exatamente, próxima coleção. A Teresa a jogar, só selfies. Exato. Então, neste momento, o teu foco continua a ser o Flowers, não é? Sim, sem dúvida. Não tens foi só a nenhuma primeira. O que é que vem a seguir? Quais são as próximas? Sim, para um projeto novo, para continuares a explorar um bocado essa mudança que querias. Ou vais continuar por aqui? Ou vais ficar-te só pelo Flowers? Vou focar muito no Flowers, porque acho que para já cada história de flor vai ser bastante diferente. Ou seja, aqui temos a primeira que é sobre o Japão, mas é sobre a ideia de honrar o que a natureza nos dá e manter uma tradição que existe há séculos, mas que não tem propriamente um uso. Há talvez uma mão cheia de empresas que ainda trabalham no Japão com esta flor. Portanto, esta aldeia que eu visitei é mesmo só pela ideia de honrar os nossos antepassados e o conhecimento que eles nos deram sobre esta flor. E, portanto, o que começou na altura por ser um pigmento que era usado pela elite, porque era uma coisa muito rara e muito trabalhosa de conseguir, portanto era usado para os roubos cerimoniais e para a maquilhagem das geishas, hoje em dia é usado para tingir t-shirts ou edredons, coisas assim do dia-a-dia que já não têm esse peso. Portanto, esta primeira história tem muito a ver com tradição. A segunda, que eu não sei exatamente qual é que vai ser, tenho algumas em mente, pode ser, por exemplo, nos Açores. Gostava de ir fotografar as hortênsias, que curiosamente não são uma flor de lá, são uma flor que veio do Japão e que está, não diria a matar, mas é uma praga, está a tomar conta das ilhas e está a tomar conta de uma identidade que se dá às ilhas que não é própria das ilhas, as ilhas não nasceram com a hortense. E isso para mim é engraçado, ver a hortense não tanto como uma flor que é super bonita, obviamente, e que cria assim, um elemento visual muito impactante nas paisagens, mas que é um monstro na ideia de que está a tomar conta do habitat de flores, especialmente flores mais pequeninas que não conseguem sobreviver sem a ajuda dos humanos nesta altura. E está entranhado na nossa imagem dos Exatamente, Açores, não é? exatamente, que é uma coisa que não veio de lá. Portanto, isso para mim também é um uso interessante. Se calhar o a seguir pode ter a ver com religião, ou, por exemplo, assim, um exemplo mais óbvio é a flor do Dia dos Mortos no México, não é? É uma flor que é usada para honrar os antepassados e é num dia muito específico. E há milhares, não é? Há uso na medicina como aquelas curas mais tradicionais, ou de oferta aos deuses. Há vários usos para a flor. Portanto, a ideia é que também eu não me fique presa a um tipo de uso para a flor, e isso ajuda-me muito. Portanto, e como é em sítios diferentes, culturas diferentes, comunidades diferentes, penso que isso dará sempre essa motivação de que é um projeto um bocadinho diferente, embora tenha essa linha editorial, acaba por cada história ter a sua estética própria. Mas eu tenho, ideias, tenho muitas de projetos que posso fazer, mas o facto é um orgulho enorme para mim, de facto, ter este livro e ter este projeto já delineado por causa disso, por ter tantas ideias. Às vezes uma pessoa perde-se e não consegue e não arranja forma de fazer, ou não dá prioridade, ou procura estudar com outra coisa, e felizmente consegui, o que me dá muito alento para as próximas histórias, no fundo. Sempre mantendo a ideia que vou continuar a fotografar para marcas, não é? Porque tenho que pagar contas. Exatamente. A fotografia, para pagar as contas, muitas vezes depende dos outros, e pronto, eu tenho a sorte de vez em quando ter exposições, e isso também gera algum financiamento, mas nunca é uma coisa tão certa como trabalhar para marcas, e por isso espero poder continuar a ter esta oportunidade de visitar sítios diferentes e continuar a fotografar as cidades assim em modo freestyle, e usar a fotografia no fundo como uma forma de ver a cidade, uma forma diferente. Acho que sim. Já estamos a entrar um bocadinho em modo de despedida. Quem quiser uma cópia do teu livro, onde é que pode encontrar? Olha, neste momento, na verdade,
está em algumas livrarias em França e no Japão, por acaso, mas em Portugal ainda não está. Espero conseguir pôr nos próximos meses, mas ainda é capaz de demorar um bocadinho. Portanto, online seria o mais fácil, ou contactar-me diretamente. Okay. Sim, também podem contactar, se, por exemplo, viverem em Lisboa ou mesmo no Porto, que eu de vez em quando dou lá um salto, pode sempre combinar e tenho todo o gosto em vender à mão as pessoas. Mas se me seguirem também vou anunciando assim apresentações e sítios onde possam comprar, ou seja no website ou no Instagram, que de facto acaba por continuar a ser o melhor sítio para estar updated, não é? Atualizado relativamente ao que é que o artista, fotógrafo, a pessoa está a fazer. Ainda é o melhor sítio para isso. Pronto, por isso, se quiserem, como a Teresa disse bem, encomendar o livro ou até ver o trabalho e seguir o trabalho da Teresa, podem fazê-lo no site que é teresacfreitas.com, ou então também no Instagram, também Teresa C. Freitas. Portanto, já sabem, se gostarem do trabalho, sigam o trabalho dela. E já que vão ao Instagram pesquisar pela Teresa, também aproveitem e comecem também a seguir, caso ainda não sigam o nosso trabalho. E também no nosso Discord. Já tem que lá o estão. link na bio do nosso Instagram. E se gostarem do nosso conteúdo, quem sabe, podem querer nos apoiar, tornando-se nossos patronos, não é? Também agradecemos todo o apoio. Ficam a par das novidades na hora. Exatamente. E ficam a saber antecipadamente quem é que são os nossos convidados. Pois é. E podem fazer perguntas aos convidados. Senão só no fim está tudo gravado, é que sabe. Pois. Por isso, se vocês gostaram desta conversa, partilhem nas vossas redes sociais, falem do podcast com os vossos amigos, da mesma maneira que vocês têm de nos apoiar, ajudando na nossa divulgação. Por isso, Teresa, muito obrigado. Muito obrigado, Teresa. Muito obrigada. Por esta conversa. Sabemos que é nosso ouvinte. Também muito obrigado por isso. Por isso, malta, obrigado por estarem desse lado. Espero que tenham gostado deste primeiro episódio da nova temporada. E até ao próximo. Um grande abraço. Até ao próximo. Grande abraço, pessoal.